O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou há pouco medidas que aumentam os impostos sobre produtos importados, sobre combustíveis e sobre crédito para pessoas físicas. O objetivo é melhorar a arrecadação do governo. O repórter Paulo Leite tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiúcia. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, argumentou que essas 4 medidas têm o objetivo de reequilibrar as contas do governo. A primeira medida é a seguinte: os atacadistas do setor de cosméticos vão passar a pagar o mesmo valor de IPI que os industriais desse setor. IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A segunda medida eleva a alíquota de PIS/COFINS sobre a importação de 9,25% para 11,75%, um aumento de 2,5%. A terceira dobra a alíquota de IOF sobre as operações de crédito de pessoa física. Passa de 1,5% ao ano, como é hoje, para 3% ao ano. IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Já a última medida altera as alíquotas de PIS/COFINS e também da CID em 22 centavos, no caso da gasolina, e em 15 centavos no caso do diesel. Essa medida especificamente vale para as distribuidoras e, segundo o ministro Joaquim Levy, cabe a essas distribuidoras decidir se o aumento vai ser repassado ou não ao consumidor. Bom, juntas, essas 4 medidas significam uma economia nas contas do governo de 20 bilhões e 600 milhões de reais só neste ano. Vamos dizer assim, a gente não terá só aumentos de impostos, não é esse o objetivo. A gente está realmente também tentando desenhar, lógico que toma um certo tempozinho, desenhar medidas que estimulem de várias maneiras a economia. Então, uma série de ações que a gente ainda vai continuar tomando para estar organizando o ambiente econômico da maneira mais favorável possível ao crescimento e também ao aumento do emprego, né? E vamos conversar com o Luiz Nassif, que está em São Paulo. Nassif, boa noite. Qual é a avaliação que você faz das medidas anunciadas pelo ministro e que consequências elas podem ter? Olha, o Emir Sader, no comentário dele, falava sobre os processos de concentração de riqueza. Esse pacote é típico desses processos. Ele tem algumas medidas aí que beneficiam um pouco a produção nacional, que é o aumento do PIS/COFINS sobre importados. Mas veja bem, quando o ministro fala que tem que melhorar a questão fiscal, a medida da questão fiscal é a relação dívida pública em relação ao PIB. A dívida pública ela é afetada de várias maneiras. Se você aumenta a arrecadação, você consegue reduzir a dívida pública. Se você aumenta os juros, você aumenta a dívida pública. Todo esse conjunto de medidas até agora penaliza o consumidor, penaliza o sujeito que toma o crédito e não penaliza o grande capital, que está sendo beneficiado pelo aumento da taxa Selic. Então você vê, ele coloca um IOF para quem toma dinheiro emprestado, não coloca um IOF para quem aplica. A questão do capital externo, aí que você já teve alguns momentos de IOF sobre esse capital especulativo, não se fala nisso. O ministro ainda está na fase de graça, aí ele disse que vai ter medidas mais adiante para melhorar aí o ambiente econômico, mas até agora o que se vê é o seguinte: do lado do capital, aumento de juros em cima desse conceito de metas inflacionárias, que não melhora a questão de inflação. Essa questão de aumentar a taxa Selic contra a inflação, simplesmente você afeta o câmbio e reduz o nível de atividade, mas não tem efeito direto. E aquilo que afeta o capital, ele toma um conjunto de medidas que melhora a situação, que é o aumento da taxa Selic. Ele está na fase de graça ainda, vamos ver depois de completar todo o bolo aí de medidas. Agora é o saco de maldade, vamos ver o saco de bondade mais adiante. Mas ele está provocando ceticismo naqueles que achavam que poderia haver algum equilíbrio. Se não houver uma política de parar de levar os juros como combate à inflação, se não houver essa política, todo esse processo de aumento de impostos vai servir apenas para engordar mais a leitoa, digamos, do grande capital, não do pequeno. Luiz Nassif, obrigado. Boa noite.